E aí galera, beleza? Quanto tempo? Eu sou o Shark e esse aqui é o canal Império Científico. E hoje nós vamos dar início ao primeiro vídeo sobre introdução à fisiologia humana. Então, roda a vinheta! Antes de dar início ao vídeo, deixa eu pedir desculpa a vocês primeiro, porque eu fiquei tanto tempo sem gravar nenhum vídeo, mas é que eu estive trabalhando em dois projetos. Um deles é que esse ano eu vou tentar concorrer a uma vaga no mestrado, então eu dediquei à elaboração de projeto. E o outro, eu estou trabalhando no meu primeiro livro, uhul! E o tema dele é sobre diabetes, tá bom? No decorrer dos outros vídeos eu posso tentar dar uma introdução do que pode ser que vai aparecer nesse livro, tá bom? E antes de mais nada, de fazer o jabá no início do vídeo, curtam o canal, compartilhem o vídeo e bora para nossa introdução à fisiologia humana. Desde a antiguidade, vários povos fizeram registros, outros não fizeram, tá? Mas vamos falar só dos que fizeram, tipo civilização chinesa, indiana, grega em alguns casos também, que a vida inteira o ser humano trabalhou em prol de curar doenças, estabilizar funções do corpo humano e por aí vai. Então, essas técnicas rudimentares da medicina, elas faziam de tudo, desde tratamento com composição de ervas, até estrume de camelo. Vocês podem não acreditar, mas ele era utilizado também como composto para tentar curar alguma doença, entre outras coisas. No decorrer do tempo, com os avanços na área das ciências médicas indo sobre o conhecimento do corpo humano, essas técnicas elas foram evoluindo e chegaram até o nível que temos hoje. Porém, foi um longo caminho e com isso nós entramos de vez para falar da fisiologia humana. A fisiologia ela é entendida como a ciência que estuda o funcionamento de um organismo. E isso inclui os processos físicos e químicos que podem acontecer, os bioquímicos, vamos nessa parte. Então, literalmente falando, o termo fisiologia significa estudo da natureza. Então, aí que começa a nossa história mesmo. Então, como eu disse, no decorrer do tempo, essas técnicas foram evoluindo. E durante um tempo, na Europa, no século XVI, a fisiologia ela foi voltada como estudo do corpo humano, da natureza do organismo humano. Só que com o tempo, esse termo passou a ser usado para o estudo dos organismos, dos demais animais e dos vegetais também. E como eu sempre falo, a ciência evolui. Então, alguns termos entram em desuso, outros termos eles passam a incorporar mais itens no seu know-how de estudo e de intervenção. E devido a esses avanços todos, temos que dar atenção à biologia celular e molecular, que por causa dessas duas ciências da biologia, contribuiu demais para o crescimento da fisiologia humana. Tanto é que na década de 90 foi criado o Projeto Genoma, que ele tinha como objetivo codificar o DNA humano e ver a origem da vida, determinar a origem da vida a partir do DNA. E o Projeto Genoma ele foi até 2003. Porém, eles viram que não bastava conhecer o código genético para saber que tipo de proteína é ali, porque o DNA não codifica uma única proteína, ele pode codificar várias outras proteínas do organismo. Por isso que o Projeto Genoma ele teve que abandonar a ideia original e durou de certa forma na ciência, durou pouco tempo, durou ali em torno de 13 anos. Então,
é um campo muito vasto e com um conhecimento absurdo adquirido, e nem se fala quantas coisas ainda podem ser descobertas, baseadas na fisiologia humana e biologia celular molecular, que isso nada mais é que ciência de base. Porém, antes do projeto Genoma ter fim, os pesquisadores eles mudaram a linha de estudos deles da genômica e passaram para o estudo da proteônica, que é o estudo das proteínas, e começaram a ver qual que era a interação daquela proteína específica com uma célula, qual que era a sintetização que a célula sintetizava a partir daquela proteína para criar um tecido. Então, só que nem sempre você saber que tipo de proteína é sintetizada por determinado tipo de célula, você não quer dizer que sabe qual a importância daquela proteína para a célula. Então isso passou a deixar os estudos dessa área muito complexos e intrigantes. E com isso deu-se origem à genômica, outra parte da genômica que estuda essa interação dos componentes bioquímicos com as células e a criação e produção de novos tecidos por meio de organelas e entre outras. E nada mais é que são ramos específicos da fisiologia. Então, ou seja, são pequenos pedaços de um quebra-cabeça que vão formar a figura total no final. Uma outra informação importante sobre o estudo da fisiologia é porque ela é diretamente interligada com a anatomia. Então é praticamente impossível você estudar fisiologia sem conhecer a anatomia de células, dos tecidos, dos órgãos e qual que é a interação desses elementos tem, qual que é a importância deles para o funcionamento dos organismos. Então isso é como se fosse um efeito em cadeia. Então, ou seja, para você estudar uma parte, você precisa de conhecer outra, que é o caso que estou falando da anatomia, que ela está diretamente ligada aos aspectos fisiológicos dos indivíduos. Por exemplo, vamos pegar o nosso sistema respiratório, por exemplo. Não adianta eu, por exemplo, estudar isoladamente e não intercalar isso no futuro. Por exemplo, não adianta eu conhecer os órgãos do sistema respiratório, mas não saber qual é a função deles dentro desse sistema e qual é a importância deles para a vida do ser humano, no nosso caso. Estamos falando do ser humano. Entenderam? Então, essa é uma parte importante. Interligar as áreas, achando um ponto em comum entre elas para poder formar, ou seja, pincelando aquelas informações para poder construir um conhecimento sólido e fidedigno ao longo do tempo por meio dos estudos. Nos seres vivos existe um conjunto de moléculas que por fim eles vão formar a célula, que nos organismos é a menor unidade capaz de fornecer condições para sustentar a vida, para fazer aqueles processos vitais que o organismo precisa. E a célula, ela possui uma barreira externa que é formada por uma cadeia de lipídios e proteínas, que ela recebe o nome de barreira celular, de membrana celular ou membrana plasmática. Essa membrana ela serve para quê? Para separar o meio intracelular, que é o meio, a parte de dentro da célula, do meio extracelular, que é a parte de fora. E nesse caso nós podemos dividir essas células, a grosso modo, com base nos organismos. Então, ou seja, organismos simples que possuem apenas uma célula, que são conhecidos como organismos unicelulares, então, ou seja, uma célula, eles são simples e não precisam mais que isso. Nos organismos mais complexos, que são os multicelulares, cada célula dessa ela possui uma função diferente e essas funções vão se agregando, vão se juntando para formar uma cadeia de reações químicas, biológicas ou físicas que vão garantir a sobrevivência daquela célula e, porventura, dos tecidos, dos órgãos, organismos, até chegar no organismo por si só. E essa é muito importante estudar essas pequenas partes do corpo humano. Alguns dos alunos vão para a área da saúde e acham essa matéria difícil, histologia, histologia, fisiologia. Realmente são as matérias bem difíceis para quem está iniciando.
À medida que o tempo vai passando, esses conteúdos vão se tornando mais fáceis, porque você vai aprendendo qual que é a função dessas reações, desses pedaços do sistema. Quando eu falo pedaços, gente, estou pegando desde o nível celular até o organismo final, tá bom? Só para sintetizar a explicação. Então você vai aprendendo a interação de um com o outro e como que a união dessas interações formam condições para se sustentar a vida dos organismos. Na fisiologia existe uma parte que ela é muito importante e que muitas pessoas às vezes podem confundir, que é o caso de função e mecanismo. Como eu disse antes, não adianta estudar fisiologia separando os itens e não conseguindo correlacionar esses itens entre si. Por exemplo, no caso do transporte de oxigênio. E essa parte do transporte de oxigênio é muito importante, principalmente na educação física, onde se usa muito, estuda-se muito o transporte de oxigênio, processo da glicólise, respiração celular. Então, mais para frente, nós vamos ter alguns vídeos falando sobre fisiologia do exercício e eu vou abordar esses temas separadamente. Agora, voltando ao nosso caso de mecanismo e função, por exemplo, o transporte do oxigênio. O oxigênio é transportado para a célula porque a célula necessita de oxigênio para sobreviver. Só isso explicou que ele é carreado pelo organismo para dentro da célula, mas isso não explica como que ele foi carreado, como que ele passou para a célula. Então, por exemplo, eu sei que a célula necessita de oxigênio para sobreviver, mas eu posso complementar essa resposta a partir do momento que eu digo que o oxigênio esqueci de falar, ele é transportado pelos eritrócitos. Como estava dizendo, o oxigênio se liga aos eritrócitos que existem nas moléculas de hemoglobina e dessa forma eles são carreados para dentro da célula, em onde a célula consegue fazer o processo de respiração celular, garantindo a vida dela e do organismo a que ela pertence. Então, dessa forma, se eu só explicar como que o oxigênio é transportado, igual como eu disse, não diz também a importância dessa molécula de oxigênio para a célula ou para o animal que essa célula pertence. Por exemplo, poderia ser uma célula vegetal, que aí o processo é outro, totalmente diferente. Tá bom? Então, vamos ater só o processo animal. Então, ou seja, se eu falo que a célula precisa de oxigênio para sobreviver, eu não explico a forma que esse oxigênio chega até essa célula. Se eu explico apenas o transporte de oxigênio, não tem como eu saber qual a importância que esse oxigênio vai ter para aquela célula. Então, ou seja, por isso que nós temos que estudar pontos separados e interligar esses pontos entre si para poder entender as relações que ocorrem devido à fisiologia humana, que é o nosso caso, tá bom? E por aqui eu vou encerrar o primeiro vídeo sobre fisiologia humana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, vamos fazer o jabá aqui de novo. Curta, comente, gente, os comentários são muito importantes. Façam sugestões de temas, compartilhe com os amigos. Vou tentar manter os vídeos mais ativos de novo, uma vez por semana, igual de costume. Mas, como eu disse para vocês, estou trabalhando em 2 projetos, então não sei se eu vou ter esse tempo disponível para ter vídeo toda semana, mas eu juro que eu vou tentar gravar vídeo toda semana. E no caso do tema do vídeo, a referência utilizada vai estar aqui na descrição. Muitos podem estranhar porque eu não usei o Guyton, que é um dos nomes mais famosos da fisiologia humana, mas é porque o que acontece? O livro do Guyton é um livro muito pesado, ele é muito específico. Então, aí às vezes a interpretação de alguém que não é da área da saúde, que tem interesse de ler esse livro, pode ficar meio comprometida por causa do nível de complexidade. Então eu usei um livro mais simples, de um outro autor também muito bom, tá bom? Que vai estar aqui na descrição. E espero que essa interação entre sistemas, função e mecanismo, um pouco de biologia celular, tenham contribuído com o conhecimento de vocês. Então,
Até mais, até o nosso próximo vídeo. Beijo, falou!